Estamos aqui com faltas, com pouco conhecimento, sem percepção divina. Vem tu a nós e dá-nos a compreensão. Namastê. Namastê. Quando a gente desmembrou os temas, né, a gente teve uma preocupação de que eles estivessem muito bem alinhavados. Mas a gente fez o alinhavo de acordo com o conceito, onde a gente imaginava que queria que fosse, vamos dizer assim, desdobrado todo um tema, né, com os avataras, chegando até nesse fecho aí. Né, e claro que foi pensado para que isso tivesse uma conexão. Né, e aquilo que a gente sabe, a gente faz de um jeito e as coisas acabam naturalmente tomando o seu próprio jeito. Né, e aí é que fica a coisa legal, porque aí coisas maiores interferem e vocês viram a conexão que aconteceu até hoje de manhã, né? Que foi alguma coisa muito interessante. Agora, do que a gente pensou, tinha bem, fizemos de propósito ontem, entregar o livrinho ontem, porque aí sabia que ia ser aquela folia, a hora que vocês vissem o que eles falaram, e que já vocês tinham em mãos agora o material para mexer naquilo tudo que foi levantado por eles aqui, né? E que a gente não sabia exatamente, tinha uma noção de por onde eles iam passar, mas não exatamente até onde eles iam fazer, porque aí é um trabalho de cada um deles, né? Então a gente fez com essa intenção mesmo, né? Eu passei ontem porque aquele lugar ontem dava para vocês fazerem, o lugar estava vazio, hoje não seria impossível, né? Então a gente pensou e assim, então entrega a lembrança antes, fizemos todo um pensamento, um alinhavo de coisas para que fluísse com esse sentimento de continuidade, né? E o tema que a gente ficou de mexer foi esse aqui. Então, esse tema, pensei em vários jeitos de mexer nesse tema. Vários jeitos. Trazer como que a Shuddha-dharma começou, como que era o nascimento de Mitradeva, o que a gente já fez até hoje no sentido de ashras, o que a gente já tem de organizado dentro da Shuddha-dharma. Mas eu falei, isso de alguma forma as pessoas já sabem, nos seus ashras, nos seus grupos, né, tem alguma noção disso. Por isso, e aí eu vou perguntar para vocês de novo agora, vocês pensaram, se vocês fossem avataras, o que vocês iam fazer? Pensaram? Cada um pensou sobre isso, quais seriam as suas deliberações se você estivesse numa condição de avatar, o que você ia fazer? Qual seria a sua atuação e qual seria o seu trabalho no mundo? Se você tivesse com esse poder dado a você, qual seria o jeito de você exercer uma melhora no mundo da sua perspectiva? Não é? Então, cada um de nós tem teorias para uma série de coisas, né? Então, é isso que a gente queria que vocês refletissem mesmo, né? Porque aí, eu resolvi fazer uma abordagem, porque como eu sabia que, claro, ia transitar pelos discursos, um pouco da narrativa do histórico, de como você trazer a história
dos avataras, que foi o que o Hélio trouxe, né, abordando alguns que são menos conhecidos, porque os mais conhecidos a gente já tem mais notícia, né? Dá para você ver a trajetória evolutiva da humanidade, não é? Dá para você entender por onde a gente veio crescendo, né? Então, a gente ficou na seguinte... A gente resolveu tratar de uma perspectiva, inclusive, que eu pessoalmente gosto muito, porque eu acho interessante, e isso é parte do trabalho da Shuddha Dharma, da gente não olhar para isso só como história lá fora, o que eles vieram fazendo, porque ao longo, não só de toda a trajetória que os avatares foram passando pela humanidade, nós estamos dentro dessa trajetória, alguns se considerar o contexto de 100 anos, nós estamos neles. Nós estamos fazendo parte desses 100 anos. Então, uma coisa que eu tenho falado muito lá no Ashram, vou repetir aqui para mais gente de outros lugares hoje, a gente tem todos os dias agradecer de estar vivo nesse momento. É uma bênção estarmos vivos no momento que tem um avatar no planeta. Isso não é uma coisa, não é uma brincadeira, e não é um acaso, e assim, usa esta sua encadernação de forma absolutamente, tenha consciência da importância que é você estar vivo no momento que tem um avatar encarnado. Porque isso não é uma coisa que acontece toda hora. O último que aconteceu com esse tamanhão de avatar, que também não tinha esse contexto, porque o mundo era outro, foi há 2000 anos atrás, o que fez uma revolução que marcou. 2600 anos atrás foi Buda. É um que até hoje a gente vê ele no mundo inteiro sendo falado. Teve uma época que ele não saía de Nepal e do Tibete, o que era conhecido do Buda, né? Então, isso eu acho muito importante. A gente, primeiro, se situar, né, nesse sentido, assim, a importância da perspectiva pessoal para você perceber o trabalho dele, porque a depender de como você está olhando para tudo, e do tanto que você olha para o mundo, que tem, a maioria das pessoas gosta de olhar para o mundo como se ele tivesse, que horror, está cada vez pior. Quando eu olho isso, eu falo, gente, eu queria, vou repetir, o povo de Ribeirão está me ouvindo falar isso de novo. Quem me ouve, olha lá, o Henrique está até vendo, ele até sabe o que eu vou falar, se eu perguntar ele conclui. A Marina possivelmente também. Eu vou falar uma coisa que eu acho assim, quando eu vejo gente falando que o mundo está cada vez pior, eu queria ter um poder, de tirar a pessoa daqui e fazer ela passar uma semana em 1500, em 1200, no século 1000, lá no ano 1000, em 800. Eu queria ter esse poder, eu ia fazer a pessoa passar com a consciência que ela tem hoje, uns dias lá numa época dessa. Aí eu ia trazê-la de volta para cá e falar assim, o que você acha que lá estava melhor do que nós estamos hoje socialmente, moralmente, eticamente, conhecimento e com tudo mais. Então, a perspectiva pessoal, ela faz total diferença para a gente entender o trabalho dele. Porque se você não tem uma perspectiva pessoal de noção histórica, e não precisa ser muito, eu sou muito ruinzinha de história, mas eu tenho alguma noção do que o mundo vem passando, do que a gente já acessou através do que a gente veio ao longo desses 2000 anos, 2, 5, 4, você pegar 12.000 anos, que é o nosso Yuga, como o Paulinho já falou hoje, olha aí, a depender desse olhar, será a visão do transcorrer desse centenário. Porque se você não para pensar nisso, e isso que eu falei, desde o começo eu falei assim, pensa em você, se você tivesse esse poder, o que você estaria fazendo agora? Possivelmente a gente ia fazer coisas com o tamanho da nossa consciência, com o tamanho da nossa noção de contexto. Então isso eu acho super importante, né? Quais seriam então, e que cada um elegeria, se você olhar para esses 100 anos, o que você entende que a humanidade hoje, você podia olhar e falar assim, então o que é conquista? E o que seria hoje ainda um desafio para a humanidade? Por isso que eu fiz vocês pararem para pensar se você tivesse esse poder. Até porque a Shuddha Dharma não é uma coisa para eu estudar uma teoria, ler um livro, não é uma coisa para você fazer filosofação vazia. A Shuddha Dharma fala, estuda e viva.
Se você não entrar no jogo, você ainda não está fazendo Shuddha Dharma. A Shuddha Dharma é alguma coisa que vai com a seguinte cara. Estuda, depois se envolva com esse conhecimento, que é devoção, pratique e você vai tirar resultado disso. Agora, se você está olhando ainda o tempo todo de fora e você não se inseriu, você ainda não está vivendo Shuddha Dharma. Você ainda está olhando para tudo com uma cara assim, ai, tá ruim, eu não sei o que fazer. Precisa alguém mudar, precisa descer alguém. Quem? Tem um avatar vivo. Ou vocês ainda não se situaram que isso está acontecendo. É isso. Então eu acho super importante. E muito importante, isso assim, é uma coisa que eu... se eu tenho algum trabalho na Shuddha Dharma, eu acho que parte dele é o que eu me sinto comprometida em fazer, posso não estar fazendo, mas é o meu compromisso pessoal, no sentido do quê? Fazer a Shuddha Dharma chegar na vida da pessoa de verdade, lá dentro da vida da pessoa. Não quero passar uma Shuddha Dharma para um monte de gente falar um monte de coisa teorizada, tirada dos livros, frase dos livros, mas que não serve para nada para a sua vida. Porque a missão de Mitradeva é que tudo aquilo que foi discurso até aqui, dos outros avataras, ele tem que fazer isso chegar na sua história. Ser introduzido. Vamos sair do discurso e vamos passar para a vivência. Esse é o propósito do que ele está fazendo. Nós temos muita informação. Tem um guru Google aí que você quiser saber qualquer coisa, você entra lá, você sabe. Agora, é para isso? A gente pode pegar um monte de teoria e aí... quanto que isso tem feito diferença na nossa vida? Então a Shuddha Dharma é uma escola, como uma escola para você aprender. E como a escola que é para você aprender, ela é uma escola de vida, não é para você aprender aqui, para estar na sua cabeça, é alguma coisa para você aprender, experimentar no seu envolvimento, levar para a sua vida e ter experiência disso. A experiência não é ver mestre, não é ver nada, é fazer disso algo que transforme a sua vida. Porque foi para isso que todos os avatares passaram aqui. Eles vieram aqui para trazer uma mensagem que realmente faça isso que todo avatar vem fazer. Faz um up na humanidade. E agora nós estamos vivos nesse momento, estamos dentro de uma escola que se propõe a dar uma didática absolutamente beabá para as pessoas. E se a gente não tirar proveito disso, quem vai tirar? Enquanto a gente continuar vendo as coisas fragmentadas, não unitivas, separadas, isso é um problema disso, isso aqui é problema do mundo material, isso aqui é problema, coisa que os hierarcas que vão resolver, isso não é problema meu. Enquanto a gente olhar para a vida desse jeito ainda, nós não entendemos o Shuddha Dharma. E aí, se não sabendo desse nascimento, o que você entenderia como marco no momento que a gente está, dessa humanidade? Todo mundo sabe que nós estamos num momento transformador. Mas que você elegeria? Cada um, que aí eu dei o poder para cada um aqui falar assim, eu sou um avatar. O que você elegeria agora? Que você faria ou que você... Não, isso aqui tem que parar. É isso. Então, essa era a ideia da reflexão. Agora, vamos trazer o que o Oscar falou ontem, que eu achei o máximo, a colocação que ele fez. A colocação que ele fez é que tem tanta coisa relativizada hoje, e é fato, não é? Nós estamos em quase 7 bilhões no mundo. Cada um tem uma verdade que ele pode fazer o que ele quer do jeito que ele pensar. Só que imagina que tem um plano no planeta que tem esse ser que nasceu agora, como todos os outros já falaram antes, tem sempre um projeto quando nasce um avatar. Não acontece assim, de repente, eu tô achando que tá precisando de alguém lá embaixo. Não. Isso tem profecias que marcam a vinda de um avatar. Todos eles, a gente conhece muito bem de Jesus. A de Mitradeva, Paulinho falou, os dois também falaram de manhã, o Hélio comentou ontem. Como que aconteceu isso? 400 anos antes, gente. O Rincana, já existia uma profecia que ia nascer um ser nesse momento. Isso já era dito que ia acontecer. Já estava falado. Aí na hora foi só vamos organizar como isso vai acontecer, mas já estava tudo organizado.
profetizado lá atrás, tem profecias. Tanto que matam não sei quantas crianças lá, quando Krishna nasceu, quando Jesus nasceu, quando Buda nasceu, porque sabe que vai nascer alguém que vai fazer diferença. Então o que eles fazem? Como todo mundo acha que o que vai resolver é alguém que vem como um salvador com aquela cara, a hora que ele nascer vai parar tudo? Não. A hora que ele nascer, como disse Jesus, aí é que vem a revolução. Porque ele vai trazer um conhecimento que vai mudar tudo. E aí começa. Assim como o nosso Mahabharata, é a hora que você cai a ficha que você precisa ir para a luta, é que vai começar. Antes disso, uma coisa dos outros, não é comigo. Então, olha da perspectiva de Narayana, como que um ser que está aqui há 18 milhões de anos, pensou em cada um que veio, qual que era a lição de casa que ele passou para cada um vir aqui fazer. Milimetricamente trabalhado. Então veio um, depois veio o outro, depois veio o outro e depois veio o outro. Para cada um que veio, tinha assim, olha, agora você vai lá e ensina números. Agora você vai lá e ensina adição. Agora você vai lá, você vai ensinar divisão. E aí foi toda uma trajetória que cada um ensinou uma coisa para a gente, no mínimo, ter uma leitura. Começar a entender as coisas. E cada um deles contribuiu para a gente chegar até aqui. E nesse plano todo, tudo que eles estão fazendo para tocar cada ser humano que vive. Agora, considerando, olha lá, quando nasceu o Mitradeva, aproximadamente no início daqueles, um século atrás, aproximadamente, tinha expectativa de vida lá atrás, era essa. Aproximadamente era de viver até 54 anos, tá? Atualmente tem lá 70 mil pessoas, só nesse lugar, com mais de 100 anos. Então você imagina que se a gente pensasse, ó, vamos resolver o problema nosso aqui, da Shuddha Dharma para divulgar a Shuddha Dharma, nós vamos pensar no que a gente conhece aqui. Vamos resolver o problema que está acontecendo no Brasil, lá no Nepal, lá em Bangladesh, sei lá onde, pega qualquer lugar do mundo. Como que nós vamos pensar? Com aquilo que a gente está vendo bem debaixo do nosso nariz ali, nesse contexto. Imagina um ser que tem 18 milhões de anos pensando qual vai ser o plano. Que não é um plano que ele está pensando de urgência para resolver um problema. Ele está pensando todo esse tempo para fazer o quê? Tocar a gente. E mais que tocar a gente, envolver a gente no projeto, porque esta época da humanidade não é uma época com aquela cara que era 100 anos atrás. Quem tinha poder do que 100 anos atrás? Há 200 anos atrás? Há 300 anos atrás? Você vai voltando no tempo. Aí você vai vendo quanto que as pessoas eram ou não conscientes de cada parte dessa etapa. Então isso aí. Considerando também que lá atrás, olha, teve lá a primeira história do avião, 100 pessoas andaram. Tenho quase certeza que todo mundo que está nessa sala, talvez até os pequenininhos aí que estão com a gente, não sei, o Fábio e a Fernanda, talvez eles já tenham feito viagem de avião. Viagem de avião significa o quê? Você sair de uma realidade aqui e para uma realidade do outro lado do mundo. Porque hoje a gente nem precisa da viagem de avião para conhecer uma realidade do outro lado do mundo. Por quê? Porque a gente aqui no nosso celular, você vê o que eles estão vivendo do outro lado. Então pensa num ser que vem vendo tudo isso acontecer. Pensa num ser que lá atrás, olha lá, se comunicar com alguém, quando começou o telefone, olha isso. Eles falaram, olha que distância um falou para o outro. O Hélio tem filho lá no Japão. Garanto que fala com ele todas as semanas e está vendo os netos crescer, acompanha, sabe o que ele, até se ele perguntar agora o que ele comeu na hora do almoço, ele vai falar. Não é? Isso é o mundo que nós vivemos hoje. Agora você pensa que há 100 anos atrás a gente não tinha noção que isso era nem possível, porque falar no telefone já foi um feito absurdo. Tá? E aí, a gente era naquela época aproximadamente 1 milhão. Hoje nós somos quase 7. Então assim, as pessoas vivem mais, as pessoas se comunicam. Não precisa de nenhum... Olha, eu vou te dar esse livro sagrado, eu vou te dar o Bhagavad Gita. Você tem qualquer banca de jornal, você entra na internet, você lê. Assim como você tem qualquer coisa horrorosa que está publicada, e qualquer tragédia que aconteceu, não sei aonde, você sabe hoje em tempo real. Tem muita gente que fala hoje,
fala, não precisa nem falar. A gente sabe mais da Segunda Guerra do que quem viveu na época da Segunda Guerra, que estava lá dentro. Simples assim, não é? E hoje não vai acontecer nada do outro lado do mundo que a gente não saiba aqui em tempo real. Então, dentro desse contexto, você imagina um ser que veio pensando. Teve outros yugas anteriores a esse, em cada um deles a lição e o aprendizado era um, tá? A lição e o aprendizado era um. Em cada um deles foram feitos planejamentos, do mesmo jeito que a gente sabe do nosso aqui, para a manifestação da Shuddha Dharma hoje, todas as coisas que aconteceram quando nasceu Buda, quando nasceu Jesus, quando nasceu Moisés, então vão trazer esse ser pertinho desse ser, nascendo aqui e aqui, por quê? Vocês acham que isso daí aconteceu tipo assim, caótico? Não foi. Tudo isso foi um plano absolutamente pensado para todo esse plano. Para quê? Para tocar as pessoas que estavam ali. Para que as pessoas entendam que tem uma lei, tem uma ordem, tem um processo anterior a tudo que está acontecendo aqui, né? Que a gente faz parte desse processo. E esse processo dos yugas com a manifestação pública da Shuddha Dharma, ali, como já falaram aqui, o Hélio falou, o Paulinho falou, os meninos hoje de manhã falaram também, o que fala? E quando isso foi dado a conhecer, foi eleito um ser que tinha algumas condições especiais para falar daquilo, e mais que isso, nasce um avatar. Quando nasce um avatar, é porque se faz necessário. O Oscar ontem ainda falou assim, já se sabia, hoje a gente olha para um monte de coisa, mas se nascer em qualquer época da humanidade, você voltar, você vai olhar e falar assim, está precisando arrumar um monte de coisa no mundo. Com certeza, lá em 1900, tinha um monte de gente falando assim, gente, o mundo agora... Tem um texto do Sri Janardana que ele fala isso. Nas condições que o mundo está hoje, precisa disso acontecer. Isso foi no início do século passado, 1900 e pouco. É um texto do Sri Janardana falando isso. Nós estamos 100 anos depois. E a gente olha e fala, tem um monte de coisa que precisa acontecer. Sim. Só que hoje, primeiro, a gente fica sabendo, porque a gente não está... Um morando numa fazenda aqui, outro morando numa ilhota, não sei aonde, numa cidadezinha, outro lá, e ninguém sabe o que está acontecendo com o outro. Qual que é a vida que as pessoas tinham, quanto mais para trás? A vida da família dela, da realidade dela, do contexto que ela fazia parte. Então, se a gente não perceber a Shuddha Dharma com esse olhar, sair desse olhar fragmentado, que a gente faz questão de ficar, como disse o Oscar, por quê? Porque se a gente quebra esse olhar, é um paradigma dentro da gente. É um paradigma dentro da gente, você sair desse lugar que você está ainda esperando um salvador com um cara assim. Aí vai nascer um cara, gente, talvez ainda pense de uma maneira com essa cara, vai nascer algum cara que de repente o mundo vai virar assim um paraíso, todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai estar tudo certo, a vida vai ser maravilhosa, nós vamos viver numa espécie de paraíso, talvez assim, colocado por outras, como foi falado, o que o Paulinho falou hoje, aquela divisão lá dos homens, bestas e devas, dos seres que já são superiores, tem uma divisão ali, não é? Tem uma divisão ali que acredita em coisas ortodoxas, tipo, se você é batizado, se você for não sei o que, tá certo, já tá, você está limpo e purificado, a sua vida já está resolvida, tá? E isso é um ser que está na classificação de um ser superior, porque ele já acredita com uma certa razoabilidade que essas coisas fazem diferença, só que dentro do conceito da Shuddha Dharma, isso não é válido. Por quê? Porque depende de que isso seja algo experimentado por você. Então, sair dessa realidade fragmentada, eu falo que assim, aquilo que eu comecei a falar agora eu vou acabar de fechar. Se tem alguma coisa que eu gostaria, era de realmente tocar as pessoas para que assim, quebrar essa maneira que a gente tem ainda de ver as coisas tudo separado. E o tudo separado, aí você fala, não, o Shuddha Dharma fala que matéria e espírito, tá? Que você pode ganhar dinheiro, que você pode ser um bom ser humano, que você pode ser uma pessoa pobre ou rica ou formada em muita coisa, não sei o que, e ser um bom ser humano. Não é isso. Isso ainda é embasado em paradigmas antigos.
paradigma da Shuddha Dharma não separa nada, não separa nada. Então, assim, uma coisa que eu falo sempre, quando alguém, por exemplo, fica doente, se você ainda olha e fala assim, eu vou no médico, esperar que ele me dê um remédio e dá tudo certo. Hoje mesmo, acho que não sei se foi hoje ou ontem, eu conversei numa mesa que eu estava aí, estava falando, acho que eu era com ela, né, da de Juiz de Fora. Estava conversando ali, eu estava falando assim, uma pessoa que vai ao médico, simples e puramente, e acha que ele vai dar um remedinho, ele vai resolver o seu problema por cima. Primeiro, você precisa contextualizar o seu problema. E quando você vai no médico, que ele nem pergunta da sua história e fala, você está com essa alergia, está tudo certo, você fica bravo hoje em dia. Sabe por quê? Você fala, o cara nem me viu. Eu só deu um remédio. Agora tem gente que ainda quer só o remédio. Sabe por quê? Porque eu não quero participar. Se alguém resolver o meu problema, já está bom. Agora tem pessoas que ficam muito bravas se você não puser lá dentro. Ele nem me perguntou o que eu vi, se eu estou triste, se eu estou com problema emocional, por que eu fiquei doente com isso aqui. E tem gente que leva tudo isso e tem gente que faz questão de não levar. Enquanto você olha para tudo isso, com essa maneira, que alguém vai solucionar seus problemas de uma forma mágica, tá aí uma psicóloga também, balançando a cabeça. Tá ali uma psicóloga. Trabalha na unha com pessoas que é isso. Ela chega lá e fala, eu vim aqui agora eu estou fazendo análise, eu vou ficar ótimo. E aí tem um monte de gente que para a análise no começo, sabe por quê? Porque aí tem que mexer na pessoa. Não é? Estou falando errado? Não. Por quê? Porque nós estamos caminhando para este tipo de responsabilidade com a nossa história. Não tem ninguém fora que vai resolver o problema de cada um, nem o problema de governo, nem o problema de país, nem o problema de nada. Porque nós constituímos uma mente, uma consciência que não permite mais. Por isso que a Shuddha Dharma foi manifestada. Então, olha para isso. Se você não entende a Shuddha Dharma com essa percepção, você ainda está na percepção fragmentada das coisas. Não só da Shuddha Dharma, mas da forma de tratar a sua vida num momento como esse. E isso para mim é muito importante. Não separar as coisas. Não separar as coisas tipo assim, o Gustavo hoje falou uma coisa, né? Ele estava falando assim, agora que eu ponho a capa, a hora que eu visto isso, a hora que eu acendo a vela, você se constitui de um papel. Mas a hora que eu sou motorista dentro do meu carro, eu não posso largar a Shuddha Dharma na hora que eu pus a vela. A hora que eu estou atendendo uma pessoa profissionalmente, eu não posso largar a Shuddha Dharma lá na Shuddha Dharma. Ela tem que ir comigo. Esse nível de coerência é o nível que se cobra hoje dos seres humanos. Eu não estou falando de membro da Shuddha Dharma. Membro da Shuddha Dharma, então, está bem colocado nisso. Por quê? Porque não é isso que está tudo quebrado, que a gente vê líderes políticos, líderes religiosos, líderes de tudo que é contexto. Qual que é a coisa que a gente não aceita mais? Discurso incoerente com a vivência. Isso não funciona mais no mundo de hoje. Não é? Por quê? Porque a gente tem que estar dentro. E é por isso que a Shuddha Dharma se manifestou. Por isso que ela traçou uma didática que é para você fazer um beabá que você vai começar a lidar com a sua história com responsabilidade. Então é isso. Aí vem o nascimento de um ser e a didática da Shuddha Dharma. Uma didática que se propõe a fazer o quê? Tocar, despertar, estimular a que percebamos esse plano. Esse plano que está em curso. Não é mais uma coisa assim, alheia ao nosso processo. Até porque você não pode nem ficar parte das coisas do mundo de hoje. Mesmo que você fale assim, não gosto de celular, não gosto de computador, você assiste televisão. Não é? Se você assistir qualquer jornal, você vai ver um monte de coisa acontecendo que você precisaria ser muito insensível para falar assim, nem estou aí. Eu não tomo partido no que está acontecendo. É um mundo enrolado com o mundo. Não existe isso mais hoje. Não é? Porque a gente está dentro dos processos. E a gente está dentro dos processos, a gente se coloca. Tanto que uma das coisas que se fala hoje, o que a gente fala hoje? Você tem que até aprender a saber a hora que você precisa e que você não precisa se colocar. Porque tem coisa, para que eu vou dar palpite numa coisa que eu não me sinto nem competente? Ou acho que, nesse momento,
tem outras pessoas fazendo de uma forma mais apropriada, que tem formação, está envolvido no próprio processo. Então, hoje a gente palpita em tudo. A gente palpita em tudo. E sabe por quê? Porque nós temos uma mente que já chegou num certo patamar e um certo grau de consciência capaz dessa percepção, de contextualizar o processo. E aí, olha lá, esse nascimento vem junto no momento que essa Shuddha Dharma é dada a conhecer publicamente. Agora você fala assim, ela só existe a partir de lá? Não, ela sempre existiu. 18 milhões de anos tem um ser pacientemente, tem uma frase linda, que é da Blavatsky, que está colocada na Organização Esotérica, que ela fala exatamente, é o vigilante solitário. É o vigilante solitário que está aqui esperando a gente ser tocado para perceber o processo e começar a se colocar diante do processo de uma outra forma. Então, ali tem um plano. Entender esse plano, a gente tem que se localizar. A gente tem que saber, e aí tá bom, tem um plano em curso. O que eu faço no meio dessa história? Se sabe, como que eu vou participar? Isso aqui, olha, base da Shuddha Dharma. Quais são as finalidades do ensinamento da Shuddha Dharma? As finalidades do ensinamento da Shuddha Dharma tem essas três coisas. Está lá, qualquer livretinho básico da Shuddha Dharma, ok? Conhecer a natureza de Deus em sua manifestação. Aí, conhecer a natureza de Deus, você fala, então a pessoa, para entender isso daqui, ela tem que ser religiosa. Não necessariamente. Deve ter um monte de ateu que age de uma forma mais coerente do monte de gente que está dentro de um monte de religião. Aquela divisão dos devas, homens e bestas. Os bestas são as pessoas que vivem só para satisfazer uma parte da nossa natureza, que é o quê? A física. Básico. Comer, viver os prazeres do físico e não estou nem preocupado com mais nada. Ainda tem seres humanos assim na humanidade, não é? Tem aqueles que começaram a despertar e tem aqueles que já estão despertos. Então, conhecer a natureza de Deus em sua manifestação, deve ter um monte de cientistas fazendo pesquisas incríveis, um monte de gente que está no top de um monte de forma de entender, né, o processo, de saber que fazer parte de uma coisa que vai ser boa para milhões de pessoas vai fazer diferença. Então, por isso que eu falei, coloque-se nesse lugar de avatar e coloque-se nesse lugar, cada um de nós, dentro do processo de quem conhece tudo isso. Que é impossível você não conhecer hoje. Fora da Shuddha Dharma, inclusive, e dentro com essa outra cara. Conhecer tudo que está acontecendo. Entender a razão da vida, do porquê. Por que tem gente que nasce desse jeito? Por que aconteceu isso lá? Porque esses tipos de filosofação são o começo da nossa... Os nossos porquês. Os porquês de uma pessoa que já está entre o homens e devas. E são essas pessoas que necessariamente podem entender esse nascimento do avatar. Né? Aí, a segunda, conhecer a finalidade da sua existência individual, ou seja, chegar no seu Dharma. O que eu vim fazer aqui? Para que cada um de nós serve? Porque não tem ninguém aqui que está a passeio. Cada um de nós tem um trabalho, tem uma função, tem uma missão, tem algo para cumprir. Não existe ninguém que você fala, pode deletar que isso daí não serve para nada. Não existe. Cada um de nós é uma manifestação do divino única. Então é isso. Conhecer a finalidade da existência individual. Saber qual que é a sua história no meio do processo. E se você chega na sua história, como que eu contribuo? De que forma eu participo? De que forma eu vou cooperar nesse plano? Agora imagina tudo isso. Isso aqui é da Shuddha Dharma. É como a Shuddha Dharma se implanta, né? Dentro do conceito Shuddha. Agora você imagina que cada um de nós, membro da Shuddha Dharma, sabendo dessa existência, como que a gente tem que trabalhar com esse tipo de conceito? Entender tudo isso. Estudar o divino, estudar a manifestação, entender os processos, ver a trajetória, ver o que a gente já fez, o que ainda tem por ser feito, o que precisa ser pesquisado de tudo isso, levar para dentro de si. Olha como isso acaba ficando. Entender a própria origem. Eu já
vi o que ela falou, mas eu sei. A base é você saber da sua origem. Não é? Parte da coisa que você trabalha na constelação sistêmica é você reverenciar a sua origem. Uma coisa. Você vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com esse processo, que é um outro jeito de trabalhar o ser humano, você vai fazer análise. Como que eles vão trabalhar com você a sua história? Como que foi seu processo família? De que forma você chegou nessa existência? Tem que conhecer isso. Isso nós estamos falando de coisas que são humanas. Conhecimentos que são humanos. E você fala assim, você acha que há 100 anos atrás tinha tanta gente que se interessava por esse tipo de assunto? Então dá para você falar que não aconteceu nada? Dá para você entender o ser humano alheio a tudo que acontece? O ser humano há 100 anos atrás, um ou outro se preocupava para onde a vida estava andando, no sentido mais objetivo da coisa. Ele queria saber se ele ia ter emprego, comida e coisas bem básicas. Ele não tinha essa preocupação com outras coisas. Não é? Eu falo que teve, o Hélio ontem citou, da coisa que vieram vários seres antes, né? Eu falo que eu vi um monte de João Batista, que eu costumo falar, de 1850 a 1900, teve um monte de João Batista. Não com a cara do João Batista que parecia um louco falando que ia nascer um cara que ia fazer diferença. E que ele teve olho para reconhecer. Porque o resto crucificou. O resto crucificou. Mas ele sabia quem que era aquele ser que nasceu lá. Esse, entender a própria origem aqui, no nosso caso, não só a minha daqui, dessa existência, com o meu SIC e RG, mas entender a origem da minha manifestação. De onde eu vim, quem é meu pai, não é? Enquanto isso, nós somos que nem o Carlos, filho bastardo, sem saber quem é meu pai e quem é minha mãe. Nós somos aqueles filhos tudo bastardo. Eu não sei de onde eu vim, não sei para que eu estou aqui, eu não reconheço as minhas dores e as minhas conquistas. Por quê? Porque eu estou fora disso. Eu não sei nem para que eu nasci. Cada vez menos isso acontece, né? As pessoas são cobradas de uma certa forma. Reconhecer, depois disso você vai para reconhecer, já que você começou a querer entender a história, aí você fala, e eu? Tenho um Deus Pai, eu tenho uma vida, tenho uma manifestação, e eu? De que forma eu estou inserido nesse plano grandão que está aí? Então aí, de uma certa forma, as nossas meditações estão apoiadas nisso. A Saguna, você fica diante de algo grandioso, onde surge a vida, depois você busca reconhecer isso dentro de você, é perceber a sua origem em si, e depois ser parte consciente dessa manifestação. Isso não tem a ver com a Shuddha Dhyana. A Shuddha Dhyana, eu me sinto célula de um corpo maior que pulsa, e se eu tenho noção de onde é esse pulsar de vida, de onde vem, do Parabrahman, como que eu faço uma Shuddha Dhyana? Com que reverência, não é? Então aí, vai para o seguinte, a cabeça de Brahman é o amor. Isso está lá, Sanatana Dharma. A depender da sua percepção do que seja esse amor, será a nossa capacidade de entender a trajetória evolutiva, passando pela sequência 12 yugas e nesses 100 anos. Se você entende que amor é alguma coisa tipo assim, por exemplo, não vai mais ter doença no mundo. Então, se tem doença ainda, é porque deve ter um Deus que não é amoroso. Como é que ele deixa as pessoas ficarem doentes? Qual que é o seu entendimento de Deus e de amor se você olha para a vida com este olhar? Você está vendo? Então, mesmo pessoas, vamos dizer assim, religiosas, entre aspas, elas podem tratar isso de que jeito? Mesmo nós, dentro da Shuddha Dharma, se você está buscando alguma coisa com esse tipo de olhar, qual que é a sua percepção de amor, desse amor divino? Desse amor divino. Qual que é o seu olhar para que seja esse amor? Então, lá, quando nasceu Jesus, que o João Batista soube reconhecer e falar, este é a pessoa, e eu vou lavar os pés de alguém que é muito maior que eu vou batizar alguém muito maior que eu, ele tinha olho para ver. Aí eu pergunto para vocês agora, voltando. Se o Mitradeva passasse nessa sala, quantos de nós reconheceriam? Será?
perceber. Estou falando num sentido assim, se ele se veste humanamente, que ele pode fazer isso a hora que ele quiser, ele tem poder para isso. Se ele passasse humanamente, como que a gente reconheceria isso? Você tem que ter olho para perceber. Porque se você não tem olho para perceber, você tanto faz ser alguém que se autoproclama de uma forma bem esquisita, ou alguém que realmente tem tamanho para ser. Hoje a gente está cansado de ver isso. Quebras de situações com pessoas que tem gente se autoproclamando. Outro dia tinha um Eng, não sei o quê, toda hora tem um ser aí com uma cara bem extrapolada e que ali, daqui para ali, se desfaz daquilo. Por quê? Porque se você não tem algum tamanho dentro, você não sabe reconhecer o tamanho do outro. Você não sabe reconhecer o tamanho do outro. Porque falta similaridade com aquele tipo de vibratoriedade. Você é enganado porque você está esperando que alguém apareça para você num papel que não é exatamente aquilo que eles estão fazendo com a gente. É toda uma trajetória didática que vem vindo, que passa por tudo isso. Então, esse processo da sequência dos yogas, nesses 100 anos, depende desse nosso olhar também. Por isso, eu volto a falar. Por isso eu fiz a pergunta para vocês. Agora vocês repensem o que vocês fariam na condição de um avatar. Qual que é o tamanho da abrangência do papel que você estaria exercendo com aquilo que você poderia usar? O que você ia fazer com esse poderzão? Não ia ser uma coisa limitada? O seu contexto aqui, seus 30, 40, 50, 60, 80 anos, cada um de nós aqui, a gente ia dar essa função, ou usar essa função. Talvez algumas coisas, alguns de nós poderiam pensar de uma forma um pouco mais ampla, mas olha isso, você não vai reconhecer. Por isso mesmo que eu fiz questão de, considerando que a Shuddha-dharma é uma escola para que você experimente e vivencie, ela é uma coisa que cada um de vocês tem que ter essa visão. Eu não vou pegar aqui meia dúzia de coisas que aconteceram no planeta, falei algumas coisas ali. Como que uma pessoa se comunicava com outra 100 anos atrás, como você ia para um outro lugar há 100 anos atrás, a que idade as pessoas chegavam há 100 anos atrás, tudo isso é uma realidade. Agora eu não vou pegar, eu falei, gente, que sentido teria eu fazer uma fala dessa lá? Uma fala dessa é meio que chovendo molhado para as pessoas. Elas sabem, não vou estar ilustrando nada nos 100 anos de Mitradeva, vou trazer que lá tinha alguns seres que revelaram, que a gente já conhece, que começou lá na Índia, chegou aqui no Santiago, não sei o que, a gente já conhece. Isso aqui é para pôr você dentro de um conceito que a Shuddha-dharma se propõe, que é o quê? Sair do padrão fragmentado e com aquela cara de esperar um salvador, com a cara de alguém de fora que vai fazer a solução de qualquer coisa. E não, a solução de qualquer coisa, cada vez mais daqui para frente, tem a ver com um processo que passa por cada um e que vai significar uma transformação, que é o salto quântico que nós vamos fazer, né? Que é o que está aí começando. Olha aí, agora eu vou trazer alguns exemplinhos aí para vocês. Ó. Essa fala eu li há algum tempo atrás, achei muito boa. Judas tinha o melhor líder, o melhor pastor, o melhor mestre, o melhor mentor, o melhor amigo, e mesmo assim, isso foi há 2000 anos atrás. Olha lá. O problema nem sempre é na liderança, até porque nós nunca tivemos sem liderança. Alguém, se você ainda duvida que tem um plano, que tem um ser que está milimetricamente pensando no processo evolutivo do planeta, tem um líder. Não porque tem um avatar só, porque tem um plano para o processo. E aí está em curso. O problema nem sempre é na liderança, nem importa em qual empresa ou sistema estejamos. Se a atitude não mudar, se o caráter não for transformado, seremos sempre as mesmas pessoas com os mesmos resultados. Vocês já ouviram essa frase com certeza. Então, se você está achando que as coisas não estão dando resultado, não estão indo para lugar nenhum, o problema não está no plano, com certeza.
Está da sua perspectiva de olhar para as coisas. Não é? Essa é a forma que a Shuddha Dharma pensa. Agora achei isso o máximo, olha aí. Eu acho que o Narayana pensou nisso quando ele fez. O Narayana pensou nisso. Olha lá, tem alguma ideia para um novo pensamento, um conceito que abale o mundo velho, que traz esperança? Aí ele responde, amar o próximo. Esse está meio batido, né? Aí ele fala, mas ainda não foi testado. Não foi testado, não. Ele vem, eu contesto a última figurinha. Ele vem sendo testado das mais diversas maneiras. Mas a depender do jeito que eu olho para toda a trajetória, eu falo, mas ainda não está funcionando. Ninguém está fazendo. Como? Quando eu olho aqueles filmes históricos, sabe aqueles filmes históricos de batalha que a pessoa pegava uma lança, uma faca desse tamanho, enfiava na barriga da outra pessoa, numa guerra, a pessoa se sentia honrada de ir para uma guerra daquele jeito. Ela queria participar daquilo, como sendo algo que fizesse dela maior, não é? Eu fico pensando, como que alguém faria um negócio daquele, não é? A gente olha hoje, a gente machuca um bichinho na rua, a gente corta uma árvore e tem gente para falar assim, você vai responder por isso. E você fala que nós não evoluímos. E você fala que nós, olha, tem gente que faz isso com a mãe, com o pai. Imagina se fazer isso com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, com todo mundo. Há 100 anos atrás a gente fazia isso torto e direito. Não fazemos? Hoje a gente se horroriza quando a gente vê coisas muito menores. Tem um monte de coisa hoje que a gente... Existe curso básico para as pessoas fazerem uma coisa com aquela cara de curso para ganhar dinheiro. Bem basicona mesmo, está dando dinheiro, então vou fazer um curso desse. Com aquelas caras de coisa de... São lindas, as formações são lindas, não estou questionando, não. Estou falando assim, que não é uma coisa filosófica com uma cara maior, nem de Shuddha Dharma. Uma coisa que está acontecendo. Por quê? Porque existe um cara que chama Mitradeva aí. Então isso é uma coisa popularizada por demais hoje. Esse conceito aí, ó, mas não foi testado ainda. Foi, está sendo de N maneiras. Tem um monte de médico, tem um monte de advogado, tem um monte de engenheiro, tem um monte de psicólogo, tem um monte de professor, tem um monte de gente nas mais diversas áreas da vida, absolutamente antenadas para conceitos diferentes e passando conceitos diferentes. Da forma mais linda. Antigamente isso era uma coisa para sacerdotes. Hoje é uma coisa que se cobra eticamente na função de cada um. Ou não? Não é? Não é? Hoje se cobra. Tem conceitos que hoje são cobrados no nosso exercício profissional. Você não pode transpor. Não é nem coisa que tem cara de religião, não. É coisa de, no mínimo, uma sensibilização que já aconteceu. E aí, volta no início. Voltando ao início e concluindo, e de novo. Qual a nossa percepção das evidências que marcaram esse centenário? Cada um agora. Pensa aí. Cada um que se fez de avatar, porque isso daqui eu não vou dar essa resposta, e nem quero, e nem a Shuddha Dharma tem. Shuddha Dharma não está pensando, volto para o que o Oscar falou ontem, ela não está pensando nesse momento, nesses hoje 6 bilhões, que lá era 1 bilhão quando ela foi dada a conhecer. Ela está pensando 12 mil anos. Ela está pensando 18 milhões de anos. Em nenhum desses momentos que já foram cada vez mais densos, difíceis, porque nós viemos evoluindo, nenhum desses momentos nós tivemos acéfalo no planeta. Nós tivemos sem direção, nós tivemos sem saber o que estava acontecendo. Tinha todo um projeto absolutamente trabalhado para que a gente esteja fazendo o que a gente está fazendo hoje. Agora, imagina que você está vivo num momento e sabe disso. Olha lá. A importância do momento atual. Agora volta para aquelas 3 coisas que a Shuddha Dharma ela tem como finalidade, que era o quê? Conhecer o plano da manifestação. Hoje tem de ciências, filosofias, pedagogias,
tudo que é coisa que você imagina, tem gente tentando entender o contexto. O que é esse processo? O que é esse mundo? O que é essa história? Tem um monte de coisa que fala assim, vai lá e fala o que você pensa. Empurrando você para exercer a sua individualidade. Para você ser você mesmo, ser único. E exercer o seu papel único. Tudo te conspira para isso, não é assim? Até profissionalmente hoje também, só uma coisa que você é empurrado, né? E aí, a nossa participação. Isso aí são as 3 coisas que a Shuddha Dharma tem como base. Fazer você estudar o processão, fazer você olhar para esse que faz total diferença na nossa humanidade hoje. Não existe você viver as coisas separadas. Não é o separado, eu não tenho problema com dinheiro, eu não tenho problema com isso, com o corpo, com o alimento, com não sei o quê. Não é só isso, gente. Shuddha Dharma é muito além de tudo isso. Enquanto você separa as coisas, fragmenta as coisas, o Srivajra uma vez chegou uma historinha do Barreto com o Srivajra. O Barreto tinha uma coisa assim, muito... Ele veio do espiritismo, né? E eles teve muita resistência no começo para entender, por exemplo, Yoga Devi. Teve uma experiência para ele assimilar Yoga Devi, porque senão ele não teria assimilado, né? Porque ele veio de um lugar que isso não era nem realidade para ele, né? Então, uma série de coisas. E uma das coisas, né, que ele vivia falando, o importante é a essência, é o conhecimento, é o espírito. Ele fazia, minha mãe fazia o outro papel, não punha ele na terra, né? Então ela tinha uma coisa muito engraçada, né? Que uma vez ele chegou e foi levar as fichas das pessoas que iam consagrar. Aí levou, porque na época todas as consagrações passavam, né? O Barreto preparava, né? Passava por papel, a pessoa fazia a fichinha que vocês recebem hoje para ser consagrado como membro, né? Assina, tal, põe a fotinho e ia lá pro Chile. Ficava uma com Barreto, depois ele acompanhava as lições com a pessoa e uma ia lá pro Chile. Aí um dia o Srivajra estava aqui na consagração e ele entregou uma fichinha toda mambembe, de xerox, não sei o quê. Aí o Srivajra falou, o quê? Como você me entrega numa ficha dessa, de papelzinho desse, uma ficha de consagração para a pessoa entrar na Shuddha Dharma, assinar com xerox desse? De jeito nenhum, tudo que você faz na Shuddha Dharma, faça direito, bem feito. Aliás, ele dava treinamento lá para os meninos, lá, o Arturo mesmo, que está aí hoje, no lugar na presidência lá do Asha, lá, no Chile. Não imagina ele subir aqui, sentar de terno e gravata, no começo. Depois ele permitia que não estava terno e gravata, tinha que estar de camisa social e muito bem arrumado. Ou seja, a aparência, o externo, o fora, também tem que estar. Hoje, a hora que eu vi isso aqui, eu falei, você vai pôr isso aqui, vai mandar uma foto disso aqui. Tudo arregaçado, assim. Que a hora que eu cheguei aqui, tava essa flor virada pro canto ali, a mesa que não tinha nenhuma vela na frente. Eu falei, gente, aí fica isso daí, alguém passa. Ela teve um vídeo da Shuddha Dharma, fizeram uma coisa, na hora vem Srivajra na minha cabeça. Não é só a essência, tudo que nós estamos passando foi muito bem apoiado em conhecimento, estudo das pessoas que fizeram. Mas se você não fizer uma coisa apresentável, a pessoa vai olhar para isso e vai falar assim, que gente é essa? Vai lá e fala do negócio todo arrumado desse, com tanto fundamento, e essa coisa, imagina, você chegar no ashram, cada um de vocês, você chega lá no seu lugar, tá sujo, os quadros tudo virado, não tem uma florzinha. Alguém de vocês consegue olhar para isso e falar, olha que legal essa Shuddha Dharma? Sabe por quê? Porque por mais que eu chegue lá e fale do Baba, de Shuddha Dhyana, quando a primeira coisa que a pessoa vai ver vai ser isso primeiro. Se não estiver harmonicamente composto, isso também vai ser o primeiro impacto que ela vai ter. E era isso que o Srivajra falava. Teve alguém lá ali, ó, naquela foto lá do Srivajra, depois vocês olham mais de volta. Aquela lá que tem as 3 fotinhos lá, com os 3 mestres, tem várias fotos de congresso ali. Tem alguém que chegou ali perto de mim e falou assim, ele todo de terno, né? Ele andava assim, eu falei, andava assim.
Se estava muito calor, ele vinha do Chile, ele vinha quase todas as vezes em julho, que era frio, mas aqui era muito menos frio que lá. Ele estava no máximo de camisa social, e porque, sabe aquelas coisas assim que prende a gravata, aqueles negocinhos de... Era assim, abotoadura, arrumadinho, escrivagem. Às vezes suando, mas ele estava todo arrumado. Imagina, e ele falava, se você for subir para apresentar a Shuddha Dharma, lembre-se que você está representando a Shuddha Dharma. Lembre-se que você está representando a Shuddha Dharma. Você não pode de qualquer jeito. Você pode ter o conteúdo que você tiver, mas você também, para mostrar que a Shuddha Dharma é essa coisa integral, não é essa coisa, ela é importante ao conhecimento que vai ter lá. E se você não tiver amor, envolvimento, não vestir isso do seu coração, e se você não exercitar isso como prática, isso daí, você não absorveu o contexto não fragmentado que é a Shuddha Dharma. Esse é o processo, né? Que eu acho incrível. Então, essa didática milenar está aí, constatada. Você acha que eles fizeram... Agora olhe para o plano que vocês tinham e olhe para isso. Vocês acham que eles estão acertando na didática nos últimos 100 anos? Ou vocês acham que eles estão falhando na didática com o que eles se propuseram a fazer? Estão fazendo a lição de casa conosco? Então, tá aí. E aí? Como não acabar? Aí, o que eu queria? Vocês viram que foi o nosso logozinho da Shuddha Dharma, que é o mitradeiro. Nosso logozinho. Com a invocação do mitradeiro. O que ele está fazendo, o mitradeiro? Esse símbolo aqui, ó. Unidade. Síntese. Juntar tudo. Agora sai o membro da Shuddha Dharma, que em vez de juntar tudo, ele fragmenta igual qualquer pessoa 1000 anos atrás. Ele fala, tá tudo dando errado, eu não sei onde isso vai parar, eu não sei se Mitradeva vai aparecer e sair pregando pelo mundo. Já ouvi isso. Que hora que Mitradeva vai aparecer e fazer as coisas irem para o lugar? Se o membro da Shuddha Dharma fala isso, presta atenção. Não entendeu. Não entendeu, né? Olha lá. Esse símbolo que eu gostaria imensamente que cada um pensou na sua consciência, o que faria como um avatar, esse que de verdade está nessa função, está fazendo isso aí. Pega tudo, faz todo o processo da unificação, mostra e faça a sua percepção de unificação das coisas, que é muito além do ecumenismo. Ontem, quando o Oscar falou, ainda brinquei aqui depois, ela até me ouviu quando eu brinquei. Ele falou, Namastê, Deus em mim, saúda Deus em você, que realmente ainda tem uma diferença. Deus está em tudo, todos, incluindo, a todo momento. Tem uma diferença. Mas você ter um cumprimento desse nos dias de hoje já é muito além do nosso jardim. Por quê? Porque você já computa o outro. Por isso que eu acho bonito quando você fala, Namastê, Deus em mim, saúda Deus em você. É você começar os primeiros processos de alteridade. O outro existe para você, porque tem muita gente que está tão na condição besta humana, como o Sri Bhagavan Mitradeva fala, que ele vai atropelando. Você não existe para mim. As pessoas existem para eu me satisfazer, para eu tirar proveito. Não é tirar proveito, aí você fala, tirar dinheiro, massacrar o pobrezinho, não tem nada. Isso tudo é fragmentado ainda. As pessoas existem umas com as outras divinamente em seus lindos papéis. E quando você dignifica o outro, já é ponto gigante. Ter gente, mas você nem sabe exatamente o que é, mas fala Namastê. Se você falar isso para cada ser humano, estou na frente da Raquel, Namastê. Eu estou primeiro vendo o seu Deus. Depois eu vejo como você vai se manifestar, seja lá que jeito que você é para mim. Se é loira, se é do sul, se você é formada, se é casada, se tem filho, isso vem depois. Mas primeiro eu te reconheço como divino, como eu. Isso já é um passo gigantesco. E a gente hoje, 3x2, você vê as pessoas cantando Namastê e vê o bonzinho. Tudo que eu gostaria de deixar como mensagem é que cada um de nós
membro da Shuddha Dharma, na medida da habilidade, da competência, da ressonância que já tem com o mitra dele, com Shuddha Dharma Mandalam, saia daqui fazendo isso. Deixa de ser a pessoa que também está vendo tudo separado, fragmentado, tudo perdido. E seja a pessoa que, na sua medida de perceber essa unidade de síntese, faça essa diferença. Porque aí você vai estar realmente sendo um servidor de mitra dele. Essa é a diferença que eu acho que faz total. E olha lá, glória a ti, para que ele nasceu? Mitradevo, divino esplendor, nós nos aproximamos de ti, reverentes, plenos de compaixão e pureza para compreendermos devidamente a Shuddha Dharma. Olha a importância que eu acabei de falar. Devidamente a Shuddha Dharma. Não conhecer, ler livro, sair citando um pedaço do Bhagavad Gita, do não sei o que. Não. Conhecer devidamente a Shuddha Dharma. Invocamos a luz de Mitradevo de verdade absoluta, para que este divinamente inspire em nosso intelecto para chegarmos à compreensão de que Narayana é o tudo. Ele é um Ansa-avatar. Sabe o que significa essa palavra? Cisne. Ansa-avatar, que ele é, que o Paulinho hoje bem explicou a natureza da Devi Prakriti dele, é um cisne, é o que consegue separar a água do leite. Quando ele separa a água do leite, é aquilo que o leite você tira alimento, a água não tem outra função. E por isso ele é um Ansa-avatar. Tem só 7% de Narayana. Krishna, por exemplo, tinha 50%. Mas ele pode cumprir essa função, por isso ele está em todos os lugares, em todo. Ah, ele vai aparecer aqui, eu tenho certeza que ele está aqui. Por algum momento. Não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida. Assim como eu tenho certeza que ele está na confusão que está acontecendo lá na Síria. Não tem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Promovendo aquilo que tem que ser promovido. Para tocar e despertar cada ser humano. Essa é a função, né? E isso tem a ver com a nossa trajetória.